economia do país segue em franca recuperação. Só que a tensão com o risco fiscal segue contaminando os principais indicadores econômicos. Por isso, nós vamos tratar desse assunto com a Camila Abdelmalak, que é a nossa especialista, que vai trazer um recorte da situação atual do país. Camila, muito bem-vinda, boa noite a você. Boa noite, Daniel. Boa noite, Kalina. Pois é, a gente tem uma notícia positiva do Boletim Focus, que é divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central. Reúne aí, consolida as expectativas que os economistas e os analistas têm para os principais indicadores do Brasil. A boa notícia é a correção na atividade econômica, no PIB. Então, a gente tem uma projeção de PIB ao final de 2022 ultrapassando 3%, mas não tão bom assim para 3, quando é previsto um enfraquecimento da atividade econômica, porque a gente tem aí essa taxa de juros, a taxa Selic, em 13,75, uma expectativa de juros elevado por um período prolongado que deve desaquecer a atividade econômica aqui no Brasil. Em relação às expectativas de inflação, tem a influência sobre o risco fiscal, ou seja, a preocupação com o tamanho da PEC da transição e o efeito que isso pode trazer para a economia no próximo ano. Então, isso está sendo precificado pelos economistas no boletim para as projeções econômicas, e a gente vê que essa questão em relação à PEC da transição é muito importante em relação a 2023. Dependendo do tamanho da negociação em torno desse projeto no Congresso, pode ser que o preço para a economia brasileira seja alto. Se a PEC da transição sair do Congresso da maneira que foi enviado, ou seja, por um período de 4 anos, os gastos acima do teto dos gastos e um valor próximo de 200 bilhões de reais, isso pode exigir uma taxa de juros elevado por um período aí relevante aqui no Brasil, e isso vai desaquecer a nossa atividade econômica, Daniel. Então, esses são os dados trazidos pelo Boletim Focus e a preocupação em relação ao quadro econômico a partir de 2023. Pois é, finalzinho de ano, e meio a essas projeções, conta pra gente como ficou o mercado nessa segunda. Em compasso de espera, a gente comemorou a vitória do Brasil, mas a gente sente aí o pênalti em relação ao Ibovespa, que hoje caiu 2,25%, perdeu o patamar dos 110 mil pontos. Na semana passada, como foi comentado agora há pouco, as empresas em relação ao Ibovespa sentiram o processo de reabertura da economia chinesa. Grande parte do Ibovespa tem empresas atreladas às commodities, e o processo de reabertura da China foi importante para a recuperação das ações ligadas às exportadoras de commodities, e isso conseguiu balizar um pouco o mau humor que se tem com esse tal do risco fiscal em torno da PEC de transição. Essa semana a gente tem aí essas novidades em relação ao formato que esse tema vai ganhar dentro do Congresso, mas os ativos brasileiros, o Ibovespa e o Real continuam sendo penalizados porque o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, dá um passo para trás e aguarda para entender qual que vai ser o caminho desse projeto, Daniel. Pois é, antes de encerrar, já que você mencionou essa situação da China, há pouco eu li uma notícia que tratava justamente da retomada, especialmente em algumas cidades do país. De que maneira, para aquele telespectador que não é atento exatamente a todas as coisas que acontecem na nossa economia e que não consegue compreender muitas vezes o que acontece do outro lado do mundo, como isso impacta aqui no nosso dia a dia. Por qual razão a retomada das atividades na China pode impactar com o nosso dia a dia, com a nossa situação aqui no Brasil ou de outros países? Perfeita essa pergunta, Daniel, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Cerca de 30% das nossas exportações vão para a China. Então, o processo de reabertura da economia chinesa, que é a principal consumidora de commodities, é muito importante para nós que temos esse país como principal parceiro comercial. E quando a gente olha para o mercado financeiro, dentro do Ibovespa, cerca de 30% das empresas
são exportadoras de commodities. A gente viu recentemente uma queda no preço da cotação do petróleo, do minério de ferro, das commodities de energia, das commodities metálicas, por conta do risco da desaceleração da economia global. A gente vê as principais economias do mundo, Estados Unidos, as economias na Europa, elevando a taxa de juros e sinais de desaquecimento. Em conjunto com esse processo rigoroso de lockdown, isso foi muito negativo para as empresas exportadoras de commodities. Então, com a notícia desde a semana passada de que a China está planejando esse processo de reabertura, isso vem aquecendo as ações desse setor e vem ajudando o Ibovespa a balizar as perdas por conta do risco fiscal aqui no Brasil. É isso, as análises e também as notícias mais importantes da economia do Brasil e do mundo com a Camila Delmalac. Camila, obrigado, boa semana. Obrigada.